Verificada a existência de quórum regimental, convido meus pares para ficarem de pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Pode se assentar. Meus agradecimentos a todo o público presente, aos internautas. Solicito, neste momento, eu gostaria de estar nomeando o vice-presidente Gilberto para ocupar a posição de primeiro secretário e já convido para fazer a leitura de moção de pesar, número 1. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e pensadas as demais formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento de Francisco Fernandes Rodrigues, Maria Aparecida Pereira Batista e Adão Carlos Pereira, causando grande comoção no seio de nossa população, considerando os laços de amizade que ligam a família enlutada à nossa comunidade. Que se dê ciência desta justa homenagem à família enlutada. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 29 de setembro de 2014. Assinado por todos os vereadores. Indicação número 62/2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de implantação de linha de ônibus circular que faça o trajeto entre o centro e os bairros. Sala das Sessões Gervásio Alves Pereira, 29 de setembro de 2014, assinado pelo vereador Claudionor Roberto Chicheto. Justificativa. A presente indicação vem de encontro com as propostas contidas no plano de governo desta administração e visa atender um anseio antigo de grande parte dos moradores que residem nos bairros adjacentes de nossa cidade e encontram dificuldades de se locomoverem devido à falta de transporte público para chegarem ao centro da cidade, onde estão localizadas lojas, agências bancárias, centros de saúde ou até mesmo seus locais de trabalho. Peço inicialmente a implantação de pelo menos 5 horários diários a serem definidos pela administração,
mas que possam atender as pessoas que necessitam se deslocar para seus serviços pela manhã, nos horários de almoço, também de ida e volta, outro atender aqueles que retornam para suas casas após a realização de serviços bancários e um último, no final da tarde, para aqueles que necessitam voltar para seus lares após um exaustivo dia de trabalho. Esta implantação poderá ser feita de forma gratuita, com os ônibus da Prefeitura Municipal ou, em sua impossibilidade, que a administração possa estudar uma alternativa que atenda às necessidades de nossa população, como, por exemplo, a criação de subsídios para custear este transporte. Confiante no bom senso e na seriedade que esta administração pública municipal tem demonstrado constantemente, fazendo sempre o melhor para os nossos munícipes, espero ser atendido o mais breve possível. Indicação 63/2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de realizar uma reforma no prédio da Shopilândia, bem como exerça uma vigilância ostensiva com a circulação de guarda noturno para aquele local. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 29 de setembro de 2014, assinado pelo vereador Rafael Nixon Pereira Marques. Justificativa. A Shopilândia, que já foi considerada como um cartão postal de nosso município, considerado como um atrativo turístico, dotado de bela paisagem natural e arquitetônica, hoje está com seu prédio abandonado e completamente destruído, servindo inclusive de ponto de drogas aos viciados e traficantes. Vale ressaltar que a administração passada abrigava naquele local a sede da Secretaria do Meio Ambiente e, naquela oportunidade, deixava-o em perfeito estado de conservação. Havia também um projeto para a transferência da sede da Prefeitura Municipal para aquele prédio, adequando às suas dependências. Entretanto, simplesmente abandonou o local. Portanto, indico ao Executivo Municipal que realize uma reforma naquele local e também coloque guardas municipais para vigilância noturna, tirando o prédio das condições atuais e controlando o índice de drogas que ali se fazem presentes. Indicação 64/2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal que conceda a liberação do recinto de festas ou outro local afastado para que seja ponto de encontro e descontração aos jovens sem interferência no sossego público. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 29 de setembro de 2014, assinado pelo vereador Rafael Nixon Pereira Marques. Justificativa. Muitos jovens, munícipes e até de municípios vizinhos fizeram da Shopilândia vosso ponto de encontro. Por falta de opção para interação, ali estacionavam seus carros, reunindo-se entre amigos como forma de lazer. Descontração, onde se divertiam aos sons automotivos. Tampouco a Polícia Militar começou a barrar esse hábito, atuando sob multa e guinchando esses automóveis, pois, infelizmente, estes sons automotivos acabavam incomodando alguns moradores daquele local. Portanto, diante desta situação, é grande a cobrança de jovens que nos procuram e reivindicam por este direito, por não terem mais opção de lazer, inclusive com protestos em redes sociais. Sendo assim, indico ao Executivo que estude a possibilidade de conceder um local, se possível, o espaço aberto do recinto de festas do município, para que seja ponto de encontro destes jovens, pois é um local amplo e afastado da cidade, sem vizinhança, satisfazendo assim esses jovens, sem desagradar outros moradores. O horário agora será destinado ao uso da palavra versando sobre o tema livre. Usará da palavra pela ordem o vereador devidamente inscrito. Com a palavra, o vereador Zete.
Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, senhores internautas, em nome do nosso amigo Rui, quero cumprimentar e dar uma boa noite à nossa plateia. Bem, senhor presidente, estamos vindo hoje nessa tribuna para comunicar a todos os esportistas de Valentim Gentil e também agradecer aí o apoio à nossa prefeita pelo início, pela autorização aí do nosso primeiro campeonato municipal. Então, a gente quer convidar a todas aquelas pessoas que têm time de futebol para que venham participar desse campeonato, que eu tenho certeza será feito através de nós vereadores da Câmara Municipal e também do Poder Executivo, será feito com muito carinho e com muito amor. Então a gente quer avisar os senhores companheiros vereadores que comuniquem aquelas pessoas que são ligadas ao futebol aí, todo mundo tem amizade com alguém que tem time de futebol, de indústria ou outros setores, para que vão até a Associação Comercial, que está fazendo também uma parceria com o Legislativo e Executivo, através do nosso amigo Hilário, para lá fazer as inscrições. Esse campeonato deverá acontecer seu lançamento, sua festa de lançamento, no dia 19 de outubro. Provavelmente a gente consiga aí mais ou menos de 8 a 10 times, né? E a intenção é fazer com que esse campeonato comece agora no mês de outubro e prolongue até o mês de janeiro. Então, todo mundo que tiver colegas aí que tem time de futebol, senhores internautas aí que estão nos ouvindo através do site, por gentileza, as inscrições estarão sendo feitas na Associação Comercial de Valentim Gentil com o nosso amigo Hilário. É o que eu tinha a dizer. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Isaac. Senhor presidente, membros da mesa, companheiros vereadores, público presente, internauta que nos acompanha através da internet, uma boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus por estarmos aqui novamente, voltando dentro dessa casa, iniciando nossos trabalhos. Agradeço a Deus também, onde a gente teve aí um problema de saúde na família, onde o meu irmão Liberato passou por uma cirurgia, o povo sabe, e a gente ali preocupado, que tudo que fala de cirurgia a gente preocupa, e com as orações, agradecer as orações de todos aqueles que oraram, pediram que o Liberato que ocorresse bem. E aí ele sofreu um pouco, passou aí por várias furadas, está aí até com as veias tudo estourada, mas graças a Deus está aí recuperando bem, com as graças de Deus está tudo bom. E digo também, onde muitas pessoas andou falando por aí, até mesmo falando que a gente estava contra o Liberato, contra a administração. Eu jamais vou contra a administração, contra meu irmão, que nem o Sérgio disse um dia aqui, está no sangue, né, Sérgio? Está na veia, a gente não pode jamais ir contra o irmão. A gente é contra de alguma coisa que veio acontecendo, através de talvez que prejudica a administração. A gente não quer que prejudique a administração. Tem alguns setores que talvez acham que está prejudicando a administração, então a gente não concorda com esse tipo de coisa. Não que a gente é contra o irmão, até todo mundo sabe. Na época da nossa campanha política, muitos ali chamavam meu irmão de bandido, que meu irmão era isso e aquilo, que ia ser preso na campanha política. Eu ali abraçava o meu irmão em cima daquele palanque, né, Zé? E dizia que na minha família não existia bandido, nem traficante de droga. A gente andava nas ruas da cidade e o povo saía os comentários. O Liberato foi preso? É verdade, o Liberato foi preso? Ou tinha polícia lá, não sei o que, foi preso? Falei, jamais, um homem que fez só o bem a essa população, esse povo, por causa de remédio na época que doou a população, que doou o povo e ser impugnado. Foi impugnado, mas diria que ele
e falavam que ia ser preso, que isso e aquilo, mas jamais um homem que só fez o bem a essa população, e a gente deseja tudo de melhor para esse meu irmão, e vai ter uma longa carreira para frente, e nós vamos estar aí juntos, trabalhando por esse povo, por essa população. E quero também agora agradecer à prefeita municipal pela iniciativa do Cidade Limpa, onde é muito importante a Cidade Limpa, que tire os entulhos dos fundos de quintal, para não, agora na época da chuva, aí começar a chuva, para não ter o criador do mosquito da dengue, para evitar a doença da dengue em nossa cidade. Então é muito importante, a gente agradece pelo Cidade Limpa, e também quero falar também do posto de saúde. Eu, esse vereador, passei uma indicação pedindo uns ar-condicionado ali para o posto de saúde, e agora fiquei sabendo que colocou lá os ar-condicionado na sala de emergência, lá nos quartos onde o pessoal fica internado, está ali com os ar-condicionado. Então agradeço a prefeita por isso, por ter feito isso, e favorecendo a população. Onde ali já pensou um calor que está o dia de hoje, a pessoa internada naquele local e sem ter um ar-condicionado. Então, uma coisa melhor para atender aí a nossa população. E falar do posto de saúde, agradecer o tratamento do povo ali do posto de saúde, onde talvez critica um pouco. Alguém sempre fala do posto de saúde, mas o nosso posto de saúde dá de 10 na região aí, onde é um dos melhores da nossa região, que é difícil ver um posto de saúde atendendo 24 horas, com pessoas competentes ali trabalhando. Claro que tem que melhorar cada vez mais, mas com certeza devagar vai melhorando o nosso posto de saúde. Ainda esses dias teve um acontecimento com meu sobrinho, que o filho do Silvio, meu cunhado, sentiu umas dores de repente, chegou ali no posto de saúde, aí estava o doutor João Palhares, já suspeitou da apendicite, encaminhou diretamente para a Santa Casa, e lá fez um ótimo tratamento também. Então a gente fala do SUS, mas está sendo um bom tratamento, sim. Talvez a pessoa paga, não é atendido talvez na hora, sim. Aí chegou lá na sexta-feira, fez os exames, já no sábado já fez a cirurgia, e no domingo ontem o menino, com as graças de Deus, também já está em casa aí, já está recuperando bem. Então a gente tem mais que agradecer. E falando também aí do campeonato também, né, Zé? Está aí chegando o campeonato. Hoje eu fiquei sabendo, 12 times que vai ser inscrito, né? 12. Já foi 8 já inscrito, parece, para o campeonato. Então é importante, até o Sérgio cobrava na sessão passada. Não vai ser no meio de setembro, mas vai ser de outubro, já tá bom, né, Sérgio? Então, aí para alegrar os meninos que gostam de esporte, é importante. Quero aqui falar também, o povo está aí chegando às eleições, e pedir que o povo pense bem na hora de votar. Votem em quem sério, pessoas sérias, pessoas honestas e pessoa que trabalha bem por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país. Pense bem na hora de votar, não jogue seu voto fora. Tem gente que fala que não votar, mas vão votar sim. É um direito de todos votar, e vão pensar no futuro do nosso país, do nosso estado e do nosso município, tudo. Que seja, que ocorra tudo bem, e coloque pessoas boas, e pense bem na hora de votar, não troque o certo pelo duvidoso, e vamos aí nessas eleições votar sim. Quero dizer também aqui hoje é um dia histórico na minha vida, estou completando hoje 24 anos de casado, quero parabenizar minha esposa Silene, então uma longa carreira, uma longa data. Uma longa data, 24 anos, não são 24 dias, então quero parabenizar minha esposa, e sempre foi minha companheira, esteve do meu lado nos momentos bons, nos momentos ruins, sempre companheira, e me deu um casal de filho perfeito, então quero agradecer e parabenizar também a minha esposa. É só isso que eu tinha a dizer, uma boa noite a todos, fique com Deus. Não, mas eu acho que vocês tinham que fazer uma festa para nós. Não convidou. Convido agora o vereador Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimentar todos os amigos, nobres vereadores.
em nome do meu pai, aí, cumprimentar todo o público presente. Parabéns, Silene, parabéns, Isaac, são 24 anos. Ela merece uma moção de aplauso. Na próxima sessão vamos fazer. Não é fácil não, né, Isaac? E dizer que aqui, ainda bem que o uniforme não está mudando, né? E do resto, o Matheus ali sempre gravando. E dizer, começando falando do Isaac, ele citou uma coisa que o povo sempre comentava lá fora comigo, principalmente o nome dele. Talvez por esse debate político que a gente sempre teve nesses longos 2 anos. E eu sempre dizia com propriedade, né, Isaac, que jamais o irmão poderia ser contra o irmão numa pré-campanha política. Isso daí estava fora de cogitação. Mas assim, tem males que vêm para bem. Talvez foi Deus que queria que o irmão fizesse a cirurgia e aproximasse vocês dois. E que da agora para frente foi uma longa conversa, que eu sei que até você me falou. Foi complicada a cirurgia, foi de risco, mas que nós vamos aí, para daqui 2 anos, eu vou estar brigando pelo meu espaço, vou estar brigando pelo meu direito como vereador, como cidadão de Valentim. O que eu sempre questiono não é a posição do marido da prefeita, não é a posição do ex-prefeito Adilson, o que roubou, o que deixou de roubar, o que fez, o que não fez. Eu sempre questiono que na nossa vida tudo é mudança. Na nossa vida tudo tem que se adequar. Então, quer dizer, tem que dar os parabéns para o ex-prefeito que passou, porque na próxima eleição eu não vou desistir do meu sonho, eu não vou desistir do meu idealismo, eu não vou desistir daquilo que eu vejo que é certo, daquilo da minha convicção, da minha palavra. E eu acredito que nós temos inúmeras pessoas para que, com capacidade, com competência, para que se comece a dirigir esse município. Eu só tenho que agradecer o irmão do Isaac, o Liberato, a Rosa, o Alexandre, o ex-prefeito Adilson, o Manezinho, o Félix, a todos que passaram. Mas aquilo que eu estou procurando, talvez eu estou procurando há 12 anos o ex-prefeito fez. Foi sair lá de um sítio com humildade, com simplicidade, com um jeito de levar a política de uma maneira diferente. É o único espaço que eu procuro. E eu vou cobrar, sim, aquilo que é direito do povo, aquilo que é direito nosso. Eu vi uma postagem no Facebook agora, graças a Deus, meu celular, você aperta ele, fica rodando aquela bolinha e nunca sai. Que o menino postou da ciclovia lá e teve uma moça que eu fiquei muito triste, né, que ela colocou falando de nós vereadores. E eu sempre questiono a situação de nós vereadores. Nós simplesmente fazemos a indicação, corremos atrás e passa para o Poder Executivo. Agora, essa da nova da ciclovia, eu juro que eu não sabia. O Rafael está aí, postou sobre a Chupilândia. É um direito de vereador que ele tem, é um direito nosso procurar a cada dia melhoria. Gente me pergunta se eu sou a favor, se eu sou contra. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa de imediato na Chupilândia, para que se pare pelo menos daquilo que a gente está vendo, que está virando um ponto de droga, prostituição. Então, o Gilbertinho busca o zedalismo deles, o Isaac que questiona muito, o João Catarino, lá em cima, o fiscal da prefeitura. Até na próxima sessão eu até falei que eu ia falar do João. Eu acredito que precisa-se de mais uma ajuda. Eu acredito que é muito na cabeça do homem só ter que correr atrás de tudo. Mas eu também não desconcordo do Isaac, que talvez na moção daquela hora, daquele momento, acabou se esquecendo, acabou não dando para fazer. E que os dois nobres vereadores que faltaram aqui hoje, para que o público entenda, tem 3 sessões no mês, a terceira não é obrigado a vir. Como vereador, jamais eu vou deixar de vir uma sessão. A não sei que foi uma causa muito séria, ou uma causa de saúde, que nem foi do Gilbertinho a sessão passada. Porque quando nós somos eleitos, nós subimos em cima do palanque e prometemos, e de repente vem aqui, ou um projeto que é polêmico não vem, ou talvez quando a terceira sessão da semana não vem. Eu quero ver se na campanha política, se for de 90 dias, se ele vai pedir voto só 45 dias. Eu pagava para ver. E dizer aqui, dar os parabéns pro Fabiano. Eu vi no Face, viu, Fabiano? A tua luta que você teve com os carteiros, para que começasse a entregar correspondência no Jardim Barreto, onde que da última vez a gente estava reunido com o presidente do Correio, né, que até é regional de Rio Preto, então ficou comprometido que via. Hoje a gente ficou sabendo, aqui estava eu, o Isaac e o Claudionor e o Zete, disse que vai ser uma vez por semana, mas que já se tomou um passo pequeno que já se melhora no município.
Eu até pedi para o presidente, não tenho que esconder, depois das eleições, eu vou pegar uma diária, eu vou lá porque eu tenho os compromissos com os deputados em Brasília e em São Paulo. Eu vou correr atrás de mais alguma coisa que eu acredito que está faltando. E falar do campeonato municipal. Eu acho que teve um dos vereadores que mais questionou o esporte em Valentim. Acho que foi um que foi mais questionável, eu que mais que brigava. E eu disse aqui em cima dessa tribuna que o vice-prefeito prometeu, e realmente está gravado que ele prometeu, o campeonato começaria em setembro, eu não menti. E que eu disse também que homem, quando der a palavra, ele teria que honrar. Ainda bem que mais uma vez me ouviram. Ainda bem que no outro dia fizeram a reunião, vai ter o campeonato. Antigamente, Isaac, você acabou de falar aqui que 8 times, era mais fácil. Falava que tinha campeonato, rapidamente eu montava os campeonatos, dava 20 times, 16 times, 18 times. Por motivo, eu acredito que esteja parado, até se adquirir, mas no próximo campeonato vem mais. E pedir também para que se começa a olhar um pouquinho mais lá o setor social. Gente, todos sabem da minha situação financeira, todos sabem que eu sou pobre, que eu trabalho. E mais uma vez uma moça chegou e falou: Sérgio, me ajuda com esse remédio, porque disseram no setor social que você talvez estaria nos ajudando. É a terceira vez que isso acontece esse ano. Se eu tivesse a condição, eu faço tudo que for preciso. Mas é que de repente não dá. A meu pai tem hora que ele fica bravo: Sérgio, você está tirando do C para que ajudar. E eu tiro de mim mesmo, de onde que eu tiro o máximo que eu posso, daquilo que eu não posso. Mas que o setor social se toma cuidado quando falar, procura os vereadores. Aí, de repente, vai, eu não sei como é que funciona com os outros vereadores, mas vão lá em casa, de repente, não dá para fazer. A área que eu mais ajudo, que eu mais gosto, que eu mais admiro, é dar uma força na área da saúde. Então, se for dependente de saúde, eu estou aqui. E dizer, mais uma vez, meu pai, nós teve um desentendimento muito grande essa semana, talvez por divergência de duas cabeças, não estávamos trocando ideia. Talvez vocês não acreditem. Há 3 meses atrás, meu pai saía de casa, de carro, e não falava para ninguém onde ele ia. E aquilo estava me preocupando. Onde o senhor está? Não, eu estou lá embaixo. Onde o senhor está? Estou no fulano. E aí um dia eu descobri que ele pegava o Corsa e saía daqui de Votuporanga, passava nos pontos de ônibus para ver quem estava, para fazer política, viu, Fabiano? Colocava e chegava lá em frente da Santa Casa, ficava esperando 3 a 4 horas para que se saía gente para te trazer embora. Então, mais uma vez, obrigado. Isso acontece, os entendimentos. E falar, Cristian, eu disse que eu ia comentar na sessão, não podia deixar de comentar isso. Até você me falou que a prefeitura não tem nada a ver, que a Câmara também não tem nada a ver, que foi o comandante que está decidindo como vai ser feito. Eu vi um acidente com fogo de 2 meninos, que é onde o Leonardo e o Zureba, conhecido como Zureba, o Daniel. É muito triste o que está acontecendo com eles, e nós temos que rezar muito. Mas muito, para que essas 2 famílias, que Deus dê força, que dê paciência, que dê calma, que dê cautela. Um está lá em São Paulo, está entubado, mas ele está entubado por causa da cirurgia que ele fez. E o Zureba está em Cantanduva, por motivo que tem que ficar sedado e tomar banho em 2 horas. E passando 2 dias depois, passando lá na fábrica para entregar o cartãozinho, eu vi mais um acidente com fogo. Me falaram: Sérgio, a gente já ligou para o Cristo está vindo. E eu fiquei de longe só observando, sem vontade de entrar no meio, mas eu tenho medo, eu vou morrer preto, eu não queria morrer queimado. Eu até brinquei com o moço: Cristian, quando eu questiono você, não é que eu questiono por maldade. Você faz um puta de um trabalho que um dia eu quero chegar com o SAMU chegue do jeito que você chegou os bombeiros. Mas nós precisamos mais 2 meninos para ajudar o Cristian. Porque na hora que ele chegou com o caminhão, ele teve que colocar a roupa. No que ele estava colocando a roupa, ele teve que já colocar a roupa, pegar a escada, puxar, colocar o mandril para ir apagar o fogo. E acabou os meninos tendo que subir lá em cima para ajudar ele a apagar o fogo. Quer dizer, aquilo que ele fez, se precaver como se deve ser feito no protocolo, os meninos não fez. Então fica aqui um abraço. Vice-prefeito, quero deixar, esse vai ser o primeiro campeonato. Queria poder estar fazendo parte de estar lá, dando opinião, ajudando, mas isso eu sei que não vai acontecer. Também entendo, respeito a posição do vice-prefeito. Vou cobrar campeonato, sim. É o mínimo que a prefeitura tem que fazer. É um campeonato 2, 3 por ano. Então fica aqui um forte abraço. Mais uma vez, parabéns, Isaac, pelos 24 anos de casado. E que fique com Deus, saúde e paz. A palavra, o vereador Claudio Honor. Gostaria de pedir a descompatibilização da mesa e pedir ao nosso primeiro secretário
que assuma a presidência dessa casa enquanto faço uso da palavra. Gostaria, em nome do nosso presidente interino, Gilberto, estender meus cumprimentos à mesa e a todos os meus pares, e a todo o público presente, e a todos que nos acompanham pela internet. Eu vim aqui nessa tribuna hoje, gostaria de falar para o vereador Sérgio. Eu vi ele comentando: não vou desistir, não vou cobrar o slogan não, viu? Já pega o slogan da Marina, coloca assim: não vou desistir de Valentim Gentil. Já pega o slogan da irmã Marina e já coloca ele aí na tua campanha para poder: não vamos desistir de Valentim Gentil. Então, para descontrair aqui, mas a gente entende. Eu acho que todo homem público às vezes almeja um patamar maior, almeja chegar numa posição de ser um executivo, e o executivo às vezes pensa em ser um deputado, e o deputado pensa em ser um governador, e assim sucessivamente. É o natural do crescimento e da evolução política natural daqueles que almejam ser um homem público. E por falar de homem público, não está fácil ser homem público, né? A classe política, ela está muito menosprezada, e estão generalizando muito. E na época da política, olha para nós como um caixa eletrônico. Ele já olha assim e fala: vou sacar dinheiro. Quando você se elege, você é ladrão, corrupto e mais por aí. Então nós não temos muita questão. Aí fala assim: mas por que então está? É que na realidade todos nós temos uma liderança nata, e se não tivesse, se todo mundo ficasse descompromissado e não tivesse responsabilidades sociais, que seria a nossa nação, que seria o nosso município? E nós estamos, é certo que no meio de nós, como em qualquer outra classe, há os tomates podres, sim. Há, talvez uma proporção maior do que em outras classes. Mas existe político, existe homens sérios, homens que querem doar um pouco do seu tempo para poder contribuir com a nossa sociedade. Eu gostaria de falar sobre a minha indicação, uma indicação que já foi feita nessa casa pelo vereador Fabiano, e que também a prefeita Rosa consta no projeto dela do plano de governo. Então acredito que não terá dificuldade de ser implantado. A gente teve uma conversa preliminar com o assessor especial, o marido da prefeita, e ele nos informando que quando a rodoviária entrar em funcionamento, entra em funcionamento. Mas do ritmo que eu estou indo lá, o assessor especial, o Liberato, o prefeito, vai demorar muito. Talvez não saia nessa gestão, porque aquela é uma obra do Estado, assim como aquela obra que a gente já brigou, já pedimos para 5 deputados, teve mais intercessões daquela quadra lá. Então o processo é muito lento. Estuda uma possibilidade de presentear Valentim Gentil já no começo do ano de 2015, para que a nossa população possa usufruir, pelo menos nos 2 anos de mandato, essa reivindicação. E gostaria também de fazer um convite a todos aqui. Domingo que vem nós vamos passar pelo nosso processo democrático, e a gente, às vezes a população cobra de nós, vereadores, do prefeito, coisas que são da alçada do governo, dos deputados, e talvez eles não sabem o que é
Por exemplo, segurança pública é muito mais ligada ao governo, não que o município não possa complementar fazendo as suas ações locais, mas a maior participação, a maior contribuição vem do governo, do Estado. As leis que foram elaboradas, que a gente tem que cumpri-las, aqui vem dos nossos deputados, a nível estadual, federal. Então nós precisamos analisar bem quem nós vamos escolher. Compromisso, dá para se analisar pela trajetória, pela proposta, pela seriedade que se passa. E para nós munícipes, para nós Valentim Gentilense, temos que analisar um fator preponderante. Aqueles que enxergam Valentim Gentil no mapa. Porque nesse período aí eu estou vendo placa de candidatos que eu nunca tinha visto falar. Eles vêm pedir voto, mas não se lembra de Valentim depois que se elege. E aqueles que já foram eleitos e que, observe, foram distribuído aí uma cartilha pela administração comunicando quem foram os deputados que destinaram emenda para Valentim Gentil. Isso é muito importante. O município do nosso porte não consegue fazer obras se não tiver emendas parlamentares, porque o nosso repasse é muito pequeno, é diferente de uma São José do Rio Preto, de uma São Paulo, de uma Votuporanga, que tem um orçamento suficiente para poder. Nós temos deputados que estão compromissados com o Valentim, deputados da região. Eu tenho o meu deputado, que não é daqui da região, mas não é por isso que eu estou levando o nome dele, porque eles não tivessem dado emenda para Valentim, eu não estaria. Os 2 deputados que eu estou trabalhando, eles trouxeram cerca de 1 milhão para Valentim. Temos deputados da nossa região merecedores de voto, mas tem deputado da nossa região que também não mandou nada para Valentim Gentil. Então vocês observem bem na hora de votar, para poder fazer um voto consciente. O voto consciente é dessa forma, que venha estar ajudando o município. Buscar o voto é muito fácil, é que nem nós vereadores, prefeitos. Buscamos, se não tivermos de acordo, não passarmos pelo crivo da forma em que o eleitor requer de um vereador, na próxima vamos estar fora. Então essa cobrança vem de cima de nós e nós cobramos nos parlamentares essa mesma postura de ética, moralidade e compromisso com o nosso município. Essas aqui são as minhas palavras. Aproveito a ocasião e convido todos a estar prestigiando o meu deputado, José Domingos Bittencourt, que estará aqui visitando a nossa cidade amanhã, a partir das 6 horas. Estaremos concentrados ali na Praça do Madruga, estaremos fazendo uma carreata, depois retornando por volta das 7 horas, ali na praça onde ele destinou recursos para reformar, Praça Dom Neres, né? Conhecida como a Praça da Bíblia, onde ele já destinou recursos para a reforma e a construção de um novo monumento à Bíblia. Então, a gente preferiu ali para mostrar que esse deputado, ele está trabalhando e não é demagogia de nós estarmos pedindo voto. Então fica aqui o convite aberto a todos que nos ouvem e a todos presentes. Meu muito obrigado, estendo o convite aos nobres companheiros. Sei que cada um tem os seus compromissos com os seus deputados, mas se puderem honrar o presidente dessa casa com a presença de vocês, eu ficaria muito agradecido. Com a palavra, o vereador Fabiano. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, como estão os meus caros amigos. Em nome do ex-vereador Júnior Pantalhão, cumprimentar o público presente. Primeiramente, eu gostaria de falar do Correio. Na verdade, eu sei que é um dever deles, mas é uma coisa que também não vinha acontecendo. E a gente vinha lutando para começar a ter as entregas lá no Jardim Barreto, que a princípio vai ser entregue às quartas-feiras. Ele já teve a solicitação para aumentar o número de carteira em Valentim, que é insuficiente hoje, para ser entregue diariamente igual em todo o município.
Gostaria de agradecer o responsável aqui, o Milton, o Abel, que é regional de Jales, e o regional de Rio Preto, que é o Claudir, que também é vereador de Jales, deu uma força muito grande para começar essas entregas. Então, começou na semana passada, eu quero ver que se não tem problema, num futuro bem próximo, tá entregando todo dia. E em novos bairros que vem acontecendo também, eu já foi pedido até na prefeitura para ir mandando já, conforme vai abrindo os loteamentos, para já ir mandando, para já ir solicitando carteiros, porque assim, na hora que começa a ter casa construída, ainda depende de um processo muito lento, e na verdade é muito lento no correio para isso acontecer. Gostaria de falar também referente às eleições. A gente, no próximo domingo, tem eleição para deputado, governador, presidente, senador. Eu gostaria de pedir à população que votem, não no meu, não no dele, não do Isaac, do Zete, e votem em alguém que ajudou o Valentim. De repente, um deputado que ainda não foi deputado, está pleiteando a primeira vaga, é uma situação diferente. Mas a pessoa que está lá há vários mandatos e nunca destinou nem um centavo ao Valentim, eu acho que ele não merece o voto do povo de Valentim. Então, acho que a gente tem que analisar bem, verificar quem votou. Hoje, na internet, a gente consegue qualquer coisa. Você puxa lá, você sabe quanto destinou. Não adianta, de repente, falar, fulano destinou, Bertano. Não, você vai lá e consulta, você tem acesso a isso. Falar, todo mundo fala, eu dei tanto, outro dei tanto. Hoje, até quem não deu nada falou que deu. Então, fica assim. Então, acho que a gente deveria verificar certinho, ver quem ajudou para a gente ajudar também. E referente ao campeonato, eu vou falar um pouquinho também. Eu até brinquei com o Sérgio aqui no canto agora. Na verdade, ele cobra na tribuna. Eu tenho um contato com o Alexandre, que eu jogo bola com ele, acho que a maioria sabe, de terça e quinta. E ele fala, Fabiano, você só sabe pedir. Então, na verdade, eu cobro também. Eu acho que a grande maioria cobra isso também. Então, só falei para ele que eu ia comentar sobre isso. Porque, de repente, dá a entender que a gente não cobra, a gente também cobra. Então, a gente cobra bastante. Eu sei que vai ser um belo campeonato. Eles estão querendo dar pelo menos, no mínimo, 10 equipes. Parece que tem 8 até agora. Está tendo um pouquinho de dificuldade para inteirar pelo menos 10. Mas, se Deus quiser, vai ser um bom campeonato. E vão voltar a ver se traz o esporte. De repente, não só futebol. De repente, tem alguma coisa agora pós-eleição que tinha ficado prometido. De repente, de uma pista de skate, alguma coisa assim. Que é uma coisa de um pedido que a garotada vem pedindo bastante aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Gilberto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos companheiros vereadores, a todo o público presente. Queria primeiro justificar a minha ausência na sessão passada. O Sérgio já falou, mas eu tive um problema de saúde e ainda estou passando por ele. Tive a necessidade, como tantos de nós muitas vezes precisam, de utilizar o serviço público de saúde e vi e sei, como sempre, o quanto é importante, o quanto é precioso para nós que precisamos. Muitas vezes a gente ouve dizer, até outro dia ouvi na televisão um repórter dizendo assim: será que se os nossos governantes fizessem uso do serviço público, será que estava essa bagunça que está? Então, eu da minha parte, eu faço uso, né? Apesar de não estar podendo fazer efetivamente, tomar atitudes, mas a gente faz parte do poder público. Nós estamos aqui à frente, né, buscando melhorias para a nossa população. Então também faço uso lá, e eu tive lá no posto de saúde, fui muito bem atendido. As atendentes lá do posto de saúde foram realmente muito atenciosas. Mas por 2 vezes anteriormente que eu estive lá, eu vi a dificuldade na falta de remédio. Eu questionei e me disseram que isso é ocasional, que não é sempre que isso acontece. Mas por 2 vezes que eu fui lá, e não foi nem para mim, foi para minha esposa e uma vez para o meu sogro, não tinha um remédio que é muito simples, se precisar, não pode faltar, que é ranitidina. Vocês com certeza sabem que é muito baratinho demais para faltar no posto de saúde. Então, assim, é um detalhe, mas a gente precisa lembrar. Parabenizar o Zete, o Sérgio e todos nós vereadores por este campeonato de futebol, que só vai acontecer, e a gente precisa dizer isso, pela insistência. Para quem fala que vereador não faz nada, só vai sair pela insistência de nós vereadores, que cobramos, porque quando se promete, né, não é obrigado a prometer, mas quando promete, se compromete. E nós fizemos
com que eles realmente fizessem. Então, obrigado à prefeita Rosa, obrigado a Alexandre, que realmente reviu a postura deles, porque na verdade já tinham voltado atrás. Então, se vai fazer, muito bem, e parabéns, porque é realmente uma necessidade dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e até mesmo nós que somos adultos, tem tantos veteranos aí que não tem muita oportunidade para realmente praticarem aquilo que eles gostam. Então, a saúde, o esporte, o lazer, parabenizar o Rafael por esse trabalho. Realmente nós temos que cutucar, sim. É uma vergonha para o nosso município aquela Chopinândia no estado em que está. Se não dá para fazer nada melhor, pelo menos um vigia, para que não seja usado como ponto de uso de drogas. Isso é uma obrigação do Poder Executivo. E não vai me justificar que isso é um absurdo o gasto disso, que nós sabemos que não é. Então, que tenha um pouquinho mais de vontade política nesse sentido, e que realmente faça isso, que é uma obrigação. Nós estamos fazendo pedido. Isso aqui, na verdade, é uma obrigação do poder público dar segurança para o povo. E aquilo lá realmente é um antro de perdição e de tráfico de drogas. Então, que a gente possa, assim, abrir os olhos para essa questão. Eu estive também lá comparando cidades. A gente tem ouvido realmente muitos elogios em relação ao Valentim Gentil quanto à indústria, né? O nosso povo realmente ele é empenhado, ele é realmente ele se coloca a produzir, né? Nós somos empreendedores, o nosso povo é empreendedor. Só que também nós precisamos de força, buscar do poder público também essa parceria. Eu estive em Birigui, e lá em Birigui a única diferença é a diversidade. Lá eles fabricam calçados, nós aqui fabricamos móveis. A organização daquela cidade em relação à produção de calçados é de primeira. Eu estive num espaço lá, onde as lojas de fábrica, tem um espaço que eu não sei o total daquele espaço, mas cada loja tem em média 30, 40 metros quadrados, e lá dentro eles expõem tudo aquilo que é produzido por eles. Então cada loja daquela é uma loja de fábrica. Valentim Gentil, presta atenção no que acontece aqui. Aqui não se consegue ter uma loja de móveis. Por quê? Porque as fábricas vendem direto. Então quem está aqui está sobrevivendo. E até eu tiro o chapéu para aquele pessoal da loja lá de cima. O Ivan esteve aqui e fechou. Prolar, que era do finado Eusébio, fechou. Não tem. Então, quer dizer, as pessoas daqui de Valentim, que não têm acesso a comprar diretamente nas fábricas, saem daqui e vão a Votuporanga ou outros polos de comércio para poder comprar. E nós deixamos de fazer aquilo que é a nossa obrigação e o nosso direito também, de usufruir do comércio local. Então, que o poder público, que a prefeita Rosa, tenha também uma visão a respeito disso e que nós, vereadores, também cobremos dele essa questão. Não é um gasto exorbitante. Nós podemos fazer parceria com as indústrias e o poder público e realmente criarmos esse espaço aqui que vai fazer a região olhar Valentim Gentil com outros olhos. Eu tenho certeza disso. Porque vocês não imaginam, eu fui no sábado lá em Birigui, você não imagina, e isso que estava um tempo de chuva, você não imagina a quantidade de pessoas que circulam naquela cidade, que trazem divisas para aquela cidade em função daquele comércio. Então, que a gente também tenha essa visão de grandeza e de poder gratificar os nossos empresários, nós que fazemos parte da indústria, o Júnior também está aqui, quanto seria grandioso para nós se nós criássemos esse espaço aqui na nossa cidade. Queria também dizer, parabenizar primeiro também o Isaac e a Selene pelos 24 anos de casado. É um exemplo para nós, comunidade, nós que temos visto as famílias se dilacerando, tantos casais se separando, tantas famílias sendo desfeitas, ver algo que o Senhor regou e que graças a Deus deu fruto e que continua aí dando testemunho de fidelidade. Eu me orgulho por vocês e parabenizo vocês e que Deus dê aí, que nós possamos celebrar junto com vocês boda de ouro, de prata, de platina, seja o que for, e o tempo que Deus der para vocês de viver junto, bem e com fidelidade. Também a respeito dos exames lá no centro de saúde. O Sérgio está aí, faz parte da saúde, ele bem sabe. É preciso sim oferecer o atendimento, mas também não basta atender e dar uma receita, porque muitas vezes acontece, e me desculpa falar, mas o médico te olha igual eu estou olhando em vocês aqui agora, porque meu óculos é para perto, né? Então de longe eu olho por cima.
Mas o médico te olha dessa forma assim e já prescreve, nem quer saber o que você tem, pela tua cara ele já prescreve. E te dá a receita na mão e vai embora. Eu falo isso porque muitas vezes eu vi isso acontecer. E acontece muito. Então, que seja a questão do tratamento, de oferecer o remédio. Tudo bem, às vezes a pessoa fala. E outro dia eu vi uma coisa muito importante. Mostra uma porção de batata frita e uma Coca-Cola. Igual um exame de sangue. Uma porção não sei do que, mais uma cerveja. Um hemograma. Então, assim, comparando. Quer dizer, nós gastamos muito dinheiro com porcaria. E na hora que é preciso, a gente quer que a prefeitura faça. Se eu posso fazer, para de ser mendigo e vai fazer a tua parte. Mas se eu não tenho condição, eu tenho que usufruir de um direito que é meu. Então, quer dizer, quem pode, tenha vergonha e não faça uso. Agora, aqueles que precisam, para que aqueles que precisam não sejam furtados disso. Então, que o poder público, a nossa querida prefeita, olhe realmente para esse sentido. Exames que são complexos e talvez nem tão complexos, eu não tenho muito entendimento disso. Vai lembrando aí, Sérgio. Raio-X, muito simples. Hemograma, muito simples. Tudo muito simples. Aquele que lá do ultrassom, muito simples. Então são coisas muito simples, investimento muito pequeno e que para o povo, meu sogro, por exemplo, ele internou no domingo lá e teve que ficar internado porque precisava muito fazer um ultrassom, ia vir embora e não iria fazer. Só foi por muita insistência do Sérgio, eu agradeço ao Sérgio, quero agradecer também ao Zé que me socorreu o dia que eu passei mal, ficou lá comigo. Então nós podemos, graças a Deus, contarmos um com o outro e precisamos contar. Que a gente possa ser assim cada vez mais como uma comunidade. Deixo aqui meu abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos nós e nós cresçamos realmente como comunidade. Obrigado. A palavra, vereador Rafael Nixon. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de cumprimentar o nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Claudio Honor Chicheto. Em seu nome quero cumprimentar os demais vereadores desta Casa de Leis e também cumprimentar os nossos internautas que nos acompanham também nessa sessão ordinária. E cumprimentar o nosso amigo Júnior Pantaleão. Em seu nome quero cumprimentar todo o público que faz presente nos prestigiando nessa sessão. Bom, primeiro eu gostaria de comentar em relação à minha indicação, que eu fiz à excelentíssima senhora prefeita municipal, a Rosa Luque Caldeira, pedindo a reforma do prédio da Shopilândia e fazendo ali então uma vigilância ostensiva. Um guarda poderia solucionar esse problema sem onerar os cofres públicos da municipalidade. Como foi muito bem lembrado pelo vereador Gilberto, isso é algo muito simples para o Poder Executivo poder executar. Então, cabe a nós, como representantes legítimos da sociedade, que emana aqui o diálogo vibrante da voz do povo, é levar e trazer à tona esse tipo de questionamento. Porque o prédio da Shopilândia ele está completamente abandonado, destruído e está sendo usado como ponto de droga e como ponto de prostituição. Então vale a ressaltar que é de responsabilidade do poder constituído dessa cidade para rever essa questão o mais rápido possível, porque é uma questão de saúde pública, de segurança pública, é uma questão que envolve outros fatores da sociedade e não poderia deixar de passar por essa Casa de Leis e não colocar essa questão em pauta. Outro assunto também em relação à minha outra indicação, um pedido da comunidade juvenil, dos jovens do nosso município, que eles pedem então que a prefeita libere o espaço do recinto de festas do município, onde acontecem as nossas exposições, para que os jovens lá possam usar o som automotivo, sendo assim não atrapalhando o sossego público e não interferindo desta forma na legislação em relação a esta temática. Porque nós temos que ter um olhar atento aos nossos jovens. Os jovens representam o futuro do país e tem que ter
do poder público um carinho e uma atenção especial, porque é na juventude onde o futuro faz morada. Bom, eu gostaria também de ressaltar que durante esse 1 ano e quase 10 meses de mandato da prefeita Rosa, eu vi quase que nada ser feito. Eu vi um governo acanhado, eu vi um governo que não produz, que não realiza, que não concretiza. A prefeita tem alguns feitos para mostrar para a sociedade, como, por exemplo, a realização de um concurso fraudado, o abandono do prédio da Shopilândia e N situações que são vexatórias e tristes para a nossa sociedade. Eu queria deixar aqui uma frase do nosso saudoso, que foi o melhor presidente da República que o Brasil não teve, porque ele morreu antes da posse, que foi o senhor Tancredo Neves. Ele disse assim: para descansar, nós temos a eternidade. Então o recado que eu dou para a prefeita Rosa é o seguinte: que ela trabalhe, e trabalhe com vontade, porque nós, munícipes, cidadãos, membros deste parlamento, necessitamos que o poder público haja de forma enérgica para contribuirmos de uma forma decisiva para o desenvolvimento dessa cidade. Valentim Gentil não pode ficar para trás. Valentim Gentil não pode olhar para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente, avançar. Se mudanças forem necessárias, estaremos apostos para que as mudanças sejam exercidas. Porque é na divergência, nas discussões das ideias e da maneira que esse parlamento tem se comportado, onde nós vamos encontrar um denominador comum. E eu tenho certeza que o povo, com responsabilidade, com seriedade, nesse pleito eleitoral, poderá olhar com convicção quais são os candidatos mais preparados para nos representar, tanto na Assembleia do Estado, tanto no Congresso Nacional. O PSDB tem um candidato à presidência da República, um homem público sério, compromissado e comprometido com o país, que por 4 mandatos exerceu a cadeira de deputado federal, presidiu a Câmara dos Deputados, liderou o movimento para a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, que isso coibiu a organização criminosa que tinha em várias prefeituras do país. Ele também governou Minas Gerais por 2 vezes, tendo uma aprovação do seu povo de mais de 92%. E hoje ocupa o cargo de senador da República e é presidente nacional do partido que eu participo. E tem na sua chapa como vice um homem que é da nossa região, que nasceu em São José do Rio Preto, que é o senador Aloísio Nunes, um homem público sério, sereno e também comprometido com a verdade. E ele tem uma ligação histórica com a nossa região, com o nosso município, esteve aqui por várias vezes. Então eu recomendo a que a reflexão do povo possa nos conduzir longe de paixões, longe de ideologias que sejam frustrantes ou comovidos por emoções momentâneas, mas que o voto do povo ele esteja ali cristalizado, uma vontade única de mudança que o Brasil precisa retomar. E o que eu desejo para Valentim Gentil é que ela volte a brilhar e volte a ficar no lugar aonde que ela merece, que é o destaque entre os municípios do Noroeste Paulista. Um forte abraço a todos vocês. Senhor presidente, não há mais vereador inscrito. Verificada a existência do quórum regimental, passamos à deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Item 1, ata da sessão anterior. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço a dispensa da sessão da ata anterior. O vereador Antônio Donizete Maranini pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E, portanto, coloco o pedido em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneça como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Item 2, projeto de resolução 02/2014. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da mensagem
do projeto de resolução número 02/2014. Projeto de resolução número 02/2014. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto visa ajustar alguns pontos do regimento interno no que concerne às eleições da mesa diretora da Câmara Municipal de Valentim Gentil. A presente alteração visa atender os anseios dos nobres edis que almejam protocolar a chapa em prazo maior àqueles atualmente permitidos. Por derradeiro, é importante ressaltar que foi ajustado o prazo do inciso 3 e, por consequência, foram acrescentados os incisos 4 e 5, permanecendo os demais inalterados. Na certeza que esta resolução será apreciada e votada pelos nobres vereadores, apresentamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, assinam essa resolução os vereadores Antônio Donizete Maranini, Claudionor Roberto Chicheto, Gilberto Guimarães Martins, Rafael Nixon Pereira Marques e Sérgio Ferreira Dias. Está em discussão o projeto de resolução número 02/2014. O vereador que quiser fazer uso da palavra será pela ordem de inscrição. Senhor presidente, não há nenhum vereador inscrito. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode seguir a numeração. Tranquilo? Tudo bem? À vontade. A ordem de inscrição é pela Só entender? ordem. Vamos proceder dessa forma. Antônio Donizete vai dispensar, falar. Quer uma explicação, vereador? Essa mudança no regimento que a gente está fazendo aqui, ela vem a calhar com a necessidade, no nosso pensamento, de ter a possibilidade de você poder montar a chapa com um tempo de antecedência. Por exemplo, eleger uma chapa, em seguida, se alguém quiser montar uma chapa para o próximo mandato, pode eleger. Então a gente está fazendo essa mudança aqui. E também para evitar uma coisa que a gente fica triste quando acontece, mas é um percurso natural dentro deste processo, que é quando se candidata uma pessoa a presidente, pode ter, democraticamente, pode ter outros candidatos, naturalmente. Mas a gente tem algo dentro da política que tem hora que dá um certo desânimo na gente. É aquele pessoal que tem dinheiro, normalmente eles partem para cima das pessoas tentando comprar. E às vezes acontece de vereador até se vender. Então, com a mudança desse regimento, a pessoa que participar da chapa, ela fica não impossibilitada, porque ela tem uma parte aqui dentro da escrita que diz que pode sim sair da chapa, mas desde que haja a composição de uma só depois. Então ela evita essa negociação, que é algo ridículo. É algo ridículo. Eu vejo quando vai acontecer uma eleição de presidência de Câmara, normalmente há negociata. E eu falo, e essa Câmara, graças a Deus, a maioria delas são de homens. Eu tenho um respeito muito grande por todos vocês, porque todo mundo sabe, acho que a cidade inteira sabe, eu me propus a este cargo desde o ano passado. Eu venho fazendo um trabalho. Só que o Zete Maranini, senhor presidente, meus nobres colegas, é filho de carroceiro, carrinheiro. Eu não tenho patrimônio, eu não tenho condição de comprar ninguém. O meu trabalho é feito, e tudo aquilo que eu represento, nos anos que eu tenho de casa, de trabalho político nessa cidade, que está chegando aos 32 anos. Então, a gente vê outros vereadores vêm
tentar na cabeça de companheiros oferecer dinheiro, fazer proposta, e é muito triste isso. Então, essa mudança no regimento é para que a pessoa, quando fizer parte de uma chapa, tenha responsabilidade, seja homem, porque se ele mudar lá na frente, sem que haja uma composição para uma chapa única, então ele está sendo, precisa dizer, falar o que aqui? Está na cara que está sendo negociado. Então, essa mudança é para que as pessoas, que quando entrar numa chapa, honrem o compromisso do político honesto, do político correto, do político sério. Que é para isso que nós lutamos tanto, para que o Brasil mude, saia desses atos corruptos que tem no percurso eleitoral. Então, é apenas isso. Então, nós estamos aprovando aqui, senhor presidente, com o parecer favorável do nosso relator, que é o Isaac, do qual nós devemos agradecer muito, Isaac, a sua compreensão e pelo seu entendimento, que a gente conversa muito aqui. Nós temos muita amizade e eu tenho certeza que todos esses anos que você tem com sua esposa é porque o senhor é um homem responsável. Então, houve algumas conversas, mas graças a Deus, esta Câmara, ela me surpreende a cada dia que passa com a responsabilidade de cada companheiro vereador. Então, simplesmente, acho que me prolonguei até um pouco mais, para que vocês entendessem, já que eu sou a pessoa que está encabeçando uma chapa. Então, muito obrigado ao Claudionor, ao meu amigo Gilberto, ao Rafael, ao Fabiano, ao Sérgio e também ao nosso relator Isaac pela compreensão. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Isaac, quer falar algo? Vereador Sérgio. Novamente aqui só para que o povo entenda, se os meninos não for falar, se tiver dar chance para mim falar mais um pouquinho. Não brincando. Só para entender, para que vocês lá fora entendam que eu sei que aqui tem 10, 15 pessoas que conseguem passar para mais 10, 15, para que se entenda pelo menos um terço da população do que está acontecendo. Esse projeto, lá em dezembro, se pode protocolar a chapa para presidente, era 3 dias antes da eleição. Aí não é isso? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. E agora a gente está criando essa lei para que ela se possa ser feita até 3 dias da eleição. Então, quer dizer, daqui até 3 dias na eleição pode ser protocolado. E que ficou uma coisa tão transparente, que eu costumo dizer que essa semana fiquei até revoltado, eu falei, eu estou parecendo aquelas prostitutas baratas. Gente vai lá em casa, me oferece 5 mil e pensa que o caráter de um homem se vende com um pacotinho de dinheiro, ou que talvez minha mãe, quando ela me fez, já cansei de falar isso, colocou preço quando eu nasci, né? Então que fique aqui, Zete, quando eu disse lá atrás que se você fosse candidato a presidente, eu votaria, o Gilbertinho, o Isaac, o Fabiano, que eu falei pro Fabiano, pro Rafael, que eu votei na eleição passada, que se nós tivéssemos a composição daqueles mesmos 4 pessoas, que talvez a gente tivesse condição para que colocasse o Rafael como presidente, a gente estaria colocando o Rafael como presidente, a montaria chapa. Eu vejo o sonho dele ser presidente da Câmara, que é o mesmo sonho talvez de eu crescer, talvez do Isaac, de todo mundo. Então, para que se entenda, a chapa está sendo aprovada hoje, né, Claudionor? Amanhã já pode protocolar a chapa. Eu acredito que, pelo menos esse ano, nessa vez, vamos ter o dezembro inteiro para nós festejar, sem ficar essa no telefone, ligando, correndo, pedindo, olha, fulano foi conversar com fulano e não tem como a gente se encontrar porque está todo mundo em recesso. Então que já fica essa chapa montada, que já fica protocolada, que nós vereadores mantemos aquilo que a gente usa, que eu respeito muito o Gilbertinho, de todos os vereadores, na hora que o Gilbertinho fala, é a hora de você parar e pensar e refletir, porque ele fala com seriedade e propriedade. Eu acredito que essa chapa vai ser montada, não vai ter ninguém que possa impedir, porque se Deus quiser, e Ele quer, que o Poder Legislativo
é um e o executivo é outro. Então, Zé, eu estou com você como candidato a presidente. Quando eu dou a palavra é difícil de eu voltar atrás, se eu se provar que estou muito errado. Isaac, eu te peço aqui, em nome de todos os vereadores, que a gente fez aquela reunião e talvez você não foi chamado, e talvez aquilo que te passasse para você não foi da maneira certa que deveria ser feito. O Zé até falou, o Isaac está tranquilo, o Isaac falou para mim que está sossegado. Então, não era nada contra você, não era nada contra a sua pessoa. Aquilo que te infernaram, aquilo que te fizeram, é um vereador que para onde ele passa, para que onde ele vai, ele consegue caçar tumulto. Então, peço aqui desculpa se não for chamada a reunião. A chapa vai ser montada, se Deus quiser. Eu tenho que fazer dessa chapa que vai ser montada uma coisa até para mim, que já vieram muitos falar, misturou tudo os vereadores agora. Agora misturou tudo. Sérgio vai fazer parte da chapa e acabou. E não é bem assim. Eu costumo dizer que aqui nós se respeitamos igual ao outro, que a gente tiver que se cobrar, a gente vai cobrar lá de cima. Então, pessoal, a chapa vai ser montada e protocolada amanhã. Está mudando o projeto. E fiquem todos com Deus. Depois de nós sancionar e dar uma canetada, aí vai tudo certo. Promulgar, né? Olha, eu gostaria de fazer só um breve comentário a respeito. O vereador Zé comentou aqui que teve uma parte que a gente se preocupou em deixar, porque na verdade todos nós temos direito de ir e vir. Temos hoje o processo é para daqui 2 meses. Mas analisamos que no começo do mandato, do ano que vem, alguém protocole uma chapa. 2 anos são muito tempo e pode haver descomposições partidárias. Política, ela é dessa maneira. O que nós fizemos e deixamos uma condição de 15 dias antes da eleição, o integrante fazer um pedido por escrito para poder se retirar da chapa. Isso significa que no dia 21, dia 8 a eleição aqui para presidente, menos 15 dá 23. No dia 23 de novembro se encerra o prazo e nós vamos ter por definitivo a conclusão. E também nos outros mandatos não vai precisar 3 dias antes do dia 1º lá na véspera, às vezes querendo viajar, ter que ficar essa descomposição. Com 15 dias antes dá para se colocar. Mas o prazo ainda continua até 3 dias. Aí, o Rafael já disse que vai. Então nós preocupamos nesse sentido. Mas o que foi dito foi o seguinte: tem que acabar. Porque a hora que colocar o nome aqui numa chapa, o camarada vai honrar, porque ele assinou e para ele voltar vai tornar público. Ele estava aqui. O que fez ele mudar? O que fez? Ele pode até mudar, mas vai ficar feio. Não vai ficar bom para a situação. Mas eu acredito que essa casa, eu torço para que seja uma composição única, uma composição de harmonia, para não há disputa, aquelas coisas. Estamos vivenciando um período que um vereador propriamente conseguiu colocar discórdia na metade da Câmara. Jogar um contra o outro, sair falando mal, sair atacando. Isso, como se diz, precisamos nos respeitar. Eu estou aqui. Não é você não. Estou aqui com o vereador Zete, pela trajetória política desse vereador, com 30 anos, já passou por essa casa, não menosprezando os demais, e nem aqueles que estão de primeiro mandato, como eu, que terão oportunidade de chegar, mas o Zete está aí há 30 anos, e eu disse na tribuna que eu não teria dificuldade em votar nenhum daqueles que conduziram minha mesa. A gente está com o Zé e já disse, estou compondo aqui a mesa, mas se precisar de abrir mão para poder alguém, o Isaac ou qualquer outro chegar, eu vou estar lá embaixo e o meu voto ainda vai continuar sendo do Zé dessa forma. Então, o que nós queremos é uma harmonia nessa casa.
Eu acredito que depois desta condição, nós chegamos a um consenso e chegamos numa chapa única para não haver discórdia, como houve no passado, em muita situação. Aí fala, mas Cláudio Honor, tu é a pessoa mais recomendada para falar isso? Você que veio compor de uma forma tão diferente. Não, eu aproveitei a oportunidade que foi me dada. A oportunidade apareceu e eu, como o nosso amigo Rafael queria a presidência, almejava, também passou pela aí, veio na minha mão e nós aceitamos ela, respeito. Acredito que o Rafael ainda será o presidente dessa casa, ainda será, não vai. E aí, já está protocolando aí. Então, gente, essas são minhas palavras. E agora, pela ordem, tem mais. Vereador Fabiano, quer falar algo? Gilberto? Rafael? Pode falar, Rafael. Olá, Rafael. Oi. Prometo para o vereador que o vernáculo vai ser o mais sucinto possível. Ô, nobres, o vereador realmente ele tem razão quando ele diz que ele não é a pessoa mais recomendada para falar sobre isso. Mas eu quero dizer que eu respeito a opinião do nobre vereador Cláudio Honor Schicheto, e eu aprovo essa resolução porque eu fui vitimado por esses acordos aí feitos debaixo do pano e tudo mais, né? Eu fui vítima desse processo, né? Então, eu fico... É triste isso, né? Falar isso, é triste. Mas eu quero dizer que, diferentemente do tratamento que eu tive naquele processo eleitoral, eu vou honrar com a minha palavra. Não honraram comigo, não, mas eu vou honrar. Tô com você, Zete. Tamo junto. Vai ter o meu voto. Tá aqui um compromisso feito com um homem de caráter. Eu tenho 23 anos de idade, estou apenas no segundo mandato. Tenho muito que aprender com você, com os demais vereadores. Respeito o posicionamento de cada um. Só que a palavra empenhada, ela tem que ser dada. A palavra falada, ela tem que ser executada. Então, por uma questão de hombridade e respeito à moralidade, estou contigo e não abro. Abraço. Todo esse apoio aí, só vamos esperar a eleição, né, gente? Vamos para o projeto que agora já está em votação, né? Já passou pela discussão o projeto de resolução número 02/2014. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam como estão. Projeto de resolução 02/2014. Maioria absoluta, precisa, né? Já foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem. Dando graças a Deus, declaro encerrada a presente sessão.